E aí, sofredores do Palestra, começando mais um vídeo aqui no canal, dessa vez um vídeo diferente dos vídeos na quais a gente está acostumado a fazer, né? A gente veio falar aqui sobre a nova contratação do Palmeiras, né? O Bruno Tabata, que é jogador do Sporting, acertou hoje, então, a contratação com o Verdão. Logo deve ser anunciado, né, nos próximos dias aí, mas o negócio está fechado. Para mim, um bom nome, Tafarel. Você que está aqui comigo para a gente comentar um pouquinho sobre esse jogador, o que você acha? É isso aí, Danilo, pessoal que está ligado nos sofredores do Palestra. Pois é, eu gostei também da contratação, né? É uma contratação que, como eu vi muita gente assim reclamando, né? A questão de não trouxe jogador de nome e tal, mas acho que é uma negociação que o Palmeiras precisa. O Palmeiras precisa de uma reposição para o Scarpa. E eu acho que o Bruno Tabata pode ser, até por estar jogando em Portugal, por ser jogador do Sporting, por estar trabalhando com um técnico que já tem uma característica parecida com o Abel, né? Então acho que a escolha foi bem feita. Sim, e vai naquela linha, né, na qual a gente falou alguns vídeos atrás, de pós-jogos, que o Palmeiras vai em busca de jogadores novos que tenham a possibilidade aí de desenvolvimento, né, e crescimento, né, e não muito de nome, assim. Então, eu acho que vai nessa linha aí do Bruno Tabata, é um atleta de 25 anos, profissionalmente ele só jogou em Portugal, né, 2015 ele começou no Portimonense, em 2017, temporada 17-18, ele foi para o Sporting, né, então tem conhecimento no futebol europeu, podemos dizer assim, que é um futebol mais desenvolvido do que aqui no Brasil, né, na minha opinião. Então eu acho que é uma boa contratação, a gente espera que ele venha logo, possa ser anunciado, para que a gente já possa usar ele, né, quem sabe aí antes do final do ano, né, que pode ser importante aí para a gente conquistar alguns títulos, né. Falar um pouquinho dos números dele, né, Tafarel, acho que é um atacante, né, podemos dizer, mas ele é bem versátil, às vezes ele joga de meia, ponta direita, vai ser um atleta que vai trazer muita vantagem para o Palmeiras. O Palmeiras precisava de jogadores nesse estilo, né? Exatamente, é aquela questão do Scarpa, né? O Scarpa, até um tempo atrás, muita gente até criticava, inclusive eu, né? Criticava nessa questão de que, para mim, ele era só um jogador que chutava bem, batia bem na bola, e hoje a gente já vê uma evolução nele, uma evolução na parte defensiva, parte ofensiva. Ele se tornou uma peça importante não só para o Palmeiras, mas eu acho que hoje, não sei o que você acha, mas eu acho que ele poderia ter uma chance na seleção se não fosse ano de Copa do Mundo, talvez. Uma chance, uma oportunidade para ser esse jogador. Qual jogador da seleção brasileira bate falta hoje, por exemplo, com a capacidade do Scarpa? Eu não vejo. Aí, então, eu vejo assim, que talvez ele possa ser esse jogador, realmente, o Bruno Tabata, para poder fazer essa função. O Abel, ele gosta de jogadores, normalmente, que fazem mais do que uma função, e é o que a gente vê do Bruno Tabata, né? Como você falou, ele não é um jogador que vem para suprir o Verón, não é mais um ponta que está chegando para o Palmeiras, ele é um jogador mais de armação, né? De criação de jogadas, que também pode jogar na ponta, que também pode fazer função defensiva no meio. Como eu falei, eu assisti um jogo recente dele pelo Sporting contra o Manchester City naquele jogo. Não sei se você vai lembrar aquele jogo. Teve o 5-0 na ida e no jogo da volta ele jogou fazendo quase com o segundo volante, só que como ele jogava numa linha de 5 e outra de 4, ele era esse segundo volante, né, para fechar a entrada da área e não dar possibilidade para o adversário jogar, e ele fez bem essa função. Ele conseguiu travar o adversário. Em outro jogo que eu vi, ele estava jogando mais adiantado, como se fosse um falso 9, estilo que o próprio Veiga já fez em alguns momentos com o Palmeiras. Então, Sim. acho que um jogador com essas características, com essa função, e com uma certa habilidade, porque o pessoal fala muito da habilidade dele, né? Que é um jogador que pode ser decisivo. Eu não sei se você chegou a falar no vídeo, mas ele é da base do Atlético Mineiro, né? No começo do vídeo. Então, é um jogador que saiu muito jovem aqui do Brasil, foi buscar a carreira na Europa, foi pelo Portimonense, que é um clube que normalmente revela jogadores, né, leva jogadores jovens do Brasil para tentar melhorá-los, né, digamos assim, se destacou por lá e acabou jogando no Sporting. Muita gente criticou até, né, falam que ele é jogador reserva desse time do Sporting, só que também tem a outra questão, né, quem que era o titular, né, era o Sarabia, né, É,
E assim, ele era que nas partes, né, nos jogos que eu vi, né, que ele fez pelo Sporting, ele entrava sempre, né, quando ele jogava no banco, muitas vezes ele entrava e mudava o estilo de jogo do Sporting, e não era titular absoluto, mas em alguns jogos ele jogava como titular, né? Então o técnico do Sporting usava bastante ele. Então a gente pode dizer que ele é um jogador que jogou muito em Portugal, sim, e que vem com uma experiência já de Europa, por futebol português, para conciliar com o futebol do Abel, né? E vai naquela questão assim, ele não fez tantos gols também, não é um atacante exato, porque não faz tantos gols, né? Ele ajuda na parte defensiva, ele ajuda na parte ofensiva, então, mesmo que os números de gols dele, por exemplo, na temporada passada, ele só fez 3 gols pelo Sport, e os 3 gols no final no Campeonato Português, eu digo, né, que ele fez na Champions também, mas no Campeonato Português ele fez só 3 gols nos últimos 3 jogos do campeonato. Mas é um jogador que vem para essa questão de fazer a ofensividade e também fazer a defensiva. Então é uma contratação que acredito vai dar muito sucesso aí para a gente, né? E a gente espera aí que os números dele sejam melhores em relação à parte ofensiva, porque a gente quer sempre, né, que o jogador seja mais ofensivo do que defensivo. Exatamente. E outro ponto aí que em relação a isso que você está falando, o Abel ele tem tido, né, um aproveitamento muito grande em trazer jogadores, por exemplo, em funções diferentes e melhorá-los, né? O Zé Rafael, por exemplo, ele jogava muito, ele já tinha sido testado, né, pelo Vanderlei Luxemburgo como um segundo volante, só que ele não conseguia desempenhar nem perto da função que ele conseguiu. Ele conseguiu fazer o Scarpa se tornar um marcador melhor, conseguiu transformar o Rony em centroavante. Então, acho que talvez, porque eu vejo muitas críticas, algumas críticas, não muitas, né? Críticas sobre o próprio Tabata, lá em Portugal, de torcedores, que dizem que ele tem muita habilidade, mas que ele não consegue desempenhar o tempo todo da melhor maneira possível. Então, talvez com Abel, tendo esse tempo, porque eu não acredito que ele vá vir agora, nesse momento, já vai ser um titular, talvez ele tenha um tempo de adaptação antes, sim. Eu acredito que o Abel possa trabalhar esse aspecto e ele possa se tornar um jogador bastante útil. Em qual função? Ainda não sei. Não sei o que o Abel está esperando dele, mas eu acredito que ele consiga fazer ele render até mais do que ele jogou talvez no Sport. A expectativa nossa é essa e a esperança também, né? Exato, e é isso que você falou, né? Ele é um jogador muito versátil, então a gente não sabe a hora que ele chegar aqui qual posição o Abel vai usar ele, mas o Abel vai saber qual a melhor posição para ele jogar no estilo de jogo que o Abel vai propor ali para o time do Palmeiras, né? Então, eu acho que é um atleta jovem, de 25 anos, que vem com uma carreira pequena, mas uma experiência na Europa, no futebol europeu, jogar Champions League, jogar futebol português, que também é um futebol não de tão alto nível quanto outras ligas na Europa, mas é de alto nível comparado com o Brasil. E ele vem para ser uma peça importante, né? Eu acho que, apesar de hora que chegar não ser o titular absoluto, questão de adaptação, mas eu acho que ele chega, sim, para ser um titular no Palmeiras próspero. E é o contrário, né? Eu vou pedir para você falar, Tafarel, 5 milhões de euros, né? Acertou aí a contratação até 2026, né? Isso. Até onde a gente sabe, né, da informação que chegou para nós é que ele vai assinar, né, no caso, um contrato até 2026, 5 milhões de euros, o Sport ainda vai ter 20%, né, do direito numa transferência futura, então acho que é um valor justo, até porque eu vejo que essas críticas, né, são um pouco infundadas. Eu acho que a gente ouve muito, às vezes o torcedor fala bem, alguns torcedores do Sport falam bem, outros falam mal, só que você vê, por exemplo, que o treinador ele acha o jogador útil. O Rubem Amorim, o técnico do Sporting, ele foi campeão português há 2 temporadas, né? Então, é um dos melhores treinadores portugueses, talvez, hoje, né? Então, se ele acha o jogador útil para o Sporting e se ele está cobrando se eles estão cobrando 5 milhões de euros, é porque ele acredita, ele não achava o jogador dispensável. Não é aquele jogador que era reserva e que não entrava nunca. É aquele jogador que ele entrava nos momentos que ele achava necessário. É o que, por exemplo, o Palmeiras faz com alguns jogadores.
O Gabriel Menino, nesse momento, hoje, ele entra em alguns momentos específicos do jogo. O Rony, ele é titular, mas em alguns momentos você vai ver, por exemplo, entrando o Flaco Lopes, vai entrar em algum momento o Merentiel, tudo depende da característica do adversário que você tem. O Wesley tem esse exemplo também, né? Apesar de não vir desempenhando a boa função. Então, acho que no fim das contas, o que é mais importante é que o Palmeiras está reforçando o grupo. Ele precisa desse reforço para o grupo. E aí muita gente fala, mas não tem não trouxe um jogador para ser titular. É muito difícil você falar em titularidade hoje em dia no time do Palmeiras, né? Tirando o Rony hoje, que praticamente já todo mundo fala que é titular, o Everton que é titular, Gustavo Gomes que é titular, a maioria, o Danilo também, a maioria ali, você precisa fazer essa rodagem, né? Você precisa ter um grupo para jogar vários jogos, até porque aqui no Brasil são 100 jogos basicamente por ano, então não tem como você jogar só com 11 jogadores, né? Sim. Eu acho que você falou muito bem, né? E agora a questão é a gente esperar para ver. As informações que temos é que ele deu sim, né, hoje para a contratação, para o negócio, né, o negócio fechado com o Sporting também, e também que ele já se despediu aí dos jogadores do Sporting e logo viajará para o Brasil para fazer os exames médicos e também assinar definitivamente o contrato. É uma coisa que a gente vai ter que esperar a hora que, se realmente for semana que vem, o dia que ele for ver aí assinar o contrato, aí definitivamente o jogador do Palmeiras. E claro, a gente espera aí que ele possa se adaptar rápido, fazer os exames, registrar ele, né, nos campeonatos para ele começar jogando. E a gente vai aguardando, né? Vai ser aquela peça de reposição no começo, mas que tem a prosperidade aí de ser o titular absoluto, dependendo de onde ele vai jogar, né? Isso a gente vai ter que ver também. E outra coisa, né? Como você disse, a cada jogo é diferente. Então, às vezes, o Abel vai usar ele como ponta direita, às vezes vai usar ele como meia. Isso daí também por ele ser esse jogador versátil, né? Até por isso a gente acha uma boa contratação. O Abel pode usar ele em diversas posições no jogo, em diferentes jogos, né? Então, isso que traz mais opções, vamos dizer assim, para o time do Palmeiras. Exatamente, o ponto é esse. Acho que hoje em dia, no futebol, principalmente brasileiro, você não busca mais o jogador para ser só o titular, você busca ele para fazer várias funções e para jogar. O próprio Abel tem uma frase que ele diz que você tem que jogar, como que ele fala? Pela equipe, né? Você está jogando. Sim, você não está jogando para fazer o que você quer. Você está jogando para fazer o que você precisa fazer. É basicamente isso. Então, hoje, em alguns momentos, por exemplo, no final da Libertadores, o Palmeiras precisava do Scarpa jogando como um lateral. Você vai ser o lateral. Você não vai jogar no meio, você vai jogar na lateral. Então, é basicamente isso. O ponto é esse. Exatamente. Bom, a gente vai se encerrando nesse vídeo aqui. Vamos postar esse vídeo agora, e para você que está nos acompanhando, amanhã terá outro vídeo, um vídeo de pré-jogo, é um outro diferente vídeo, né, que nós estamos tentando trazer. A gente falava nos vídeos anteriores de pós-jogos que a gente queria fazer conteúdos diferentes, esse é o primeiro, e amanhã, então, vai sair um jogo de pré-jogo, da gente falando um pouquinho como o Palmeiras vem contra o jogo contra o Goiás, né? O Palmeiras e Goiás se enfrentam no domingo, às 4 horas da tarde, e a gente traz o vídeo amanhã um pouquinho, né, do que a gente acha que vai ser o pré-jogo, realmente ali, expectativas para esse jogo. Então a gente espera você amanhã nesse vídeo e, claro, né, curta o vídeo, comente, vê o que você fala aí, o que você acha do Bruno Tabata, se você concorda com a contratação ou não, o que você acha do jogador. Compartilhe para os seus amigos no WhatsApp para todo mundo acompanhar, no Facebook, nas suas redes sociais e, claro, se inscreva no canal. É assim que você vai ajudar a gente a trazer mais conteúdos legais e, claro, crescer cada vez mais. E temos também os links, né, do Instagram e do Twitter aí para você acompanhar, e as plataformas digitais onde será disponibilizado o conteúdo em áudio. Então, para você compartilhar para todo mundo, para que mais pessoas possam ver o nosso conteúdo aqui e que a gente vá crescendo com vocês. Vamos ficando por aqui, então, Tafarel, obrigado pela sua companhia, pelo nosso bate-papo aqui um pouquinho rápido, e até a próxima. É isso, Danilo, um abraço para você e para todo mundo. Até a próxima.